Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso. Então vamos diretamente falar do Cariocão 2018, quinta rodada, estamos chegando ao final do retorno e o couro está comendo para quem vai chegar à semifinal. Nessa quinta rodada teremos 2 jogos sábado e 2 jogos domingo, os grandes, né? No caso Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo. E devido a Vasco e Flamengo terem jogos importantes para a Libertadores no meio da semana, o Vasco na terça, o Flamengo na quarta, se não estiver enganado, os dois na terça. Eu sei que o do Vasco é dia 13, o do Flamengo é dia 13 ou dia 14, e por esse motivo, Vasco e Flamengo vão jogar no sábado e Fluminense e Botafogo vão jogar no domingo. Então vamos lá, galera, vamos logo falar do jogo de sábado. Bom, dos grandes, o que abre a rodada no sábado é o Vascão da Gama. Então vamos falar do Vasco da Gama. O Vasco joga em Moça Bonita às 3h45 da tarde contra o Madureira. Lá em Bangu, se tiver calor, meu amigo, é complicado. Mas como o tempo está aí, pelo menos passou esses 2 dias aí, muita chuva, principalmente aqui região dos lagos, região norte do Rio, choveu muito. No Rio de Janeiro também choveu um pouco. A meteorologia está falando que não vai ficar um final de semana muito quente, então provavelmente deve estar um tempo ameno e vai dar para se praticar o futebol. O Vasco parece que está fazendo uma promoção aí para as mulheres, as 1000 mulheres que entrarem com uma outra ou com outro, tiver comprado ingresso, entrar de graça. Ou seja, o Vasco está tentando colocar gente dentro do estádio, porque público aqui no Rio de Janeiro está complicado. O nego está, o Campeonato Carioca, até porque com um regulamento desses fica meio complicado. E o Vasco da Gama, como tem jogo pela estreia da Libertadores contra a Universidade do Chile, em casa, na terça-feira, o Zé Ricardo provavelmente vai com time misto ou todo time reserva. Acredito que ele vai fazer isso. Ele fez uma mudança substancial e no esquema, no último jogo contra o Fluminense, ele jogou com 3 zagueiros. E a meu ver, o time do Vasco ficou, apesar de pouco treinamento nesse esquema, o time treinou pouco, você percebia que falta entrosamento, falta encaixe, mas o Vasco, a meu ver, no meu ponto de vista, mostrou uma solidez maior do que no esquema 4-4-2, além de ele fazer algumas mudanças. Ele mudou o ataque que não vinha rendendo, o Paulinho não vinha rendendo, o André Reis tinha até fazer um gol, mas era mais que numa jogada casual, não numa jogada coletiva. Ele tirou o Evander. Aí, no meu caso, com esse esquema 3-5-2, a meu ver, ele errou, que era para ele ter tirado o Wellington e deixado o Evander, mas ele fez essa mudança. Eu não sei como é que ele vai fazer, se ele colocar todo o time reserva, se ele vai continuar com 3 zagueiros. Acredito que ele gostou, porque eu gostei desse esquema do Vasco com 3 zagueiros. Mas nesse jogo, eu não sei como é que ele vai fazer, porque ele tem 6 zagueiros no elenco. Mais um está fora de combate, que é o Breno. Ele pode colocar o Vasco com 3 zagueiros também. Pode colocar 3 zagueiros também. Colocar ali o Ricardo, que não vem jogando, o Luiz Gustavo, que também não vem jogando, e o Erley, que foi ele que entrou, dá uma poupada no Eraso e no Paulão, deixa ele no banco, ou nem leva para o banco, e vai com esses 3 zagueiros. Se acontecer alguma coisa, ele volta para o esquema 4-4-2, mas o Ricardo, Luiz Gustavo e o André ali. Para lateral, que no caso seja a ala, ele vai lá com o Rafael Galhardo pelo lado direito e pelo outro lado o Fabrício. No meio de campo ele tem o Bruno Paulista, aí volta com Evander, um Paulista, Evander, e coloca mais um pouquinho ali à frente o Thiago Galhardo. E na frente ele volta com o Paulinho e o André Rios, que eram os titulares que perderam. Então dá para ele formar um esquema com 3-5-2, para ele começar a fazer os jogadores entenderem esse esquema. E todo mundo
saber jogar esse esquema. E pega os jogadores que são titulares e coloca no banco. Se precisar entrar, ele coloca alguém. Tem alguns outros garotos, alguns outros jogadores do elenco do Vasco que podem ficar ali no banco. Tem o Paulo Vitor na frente, tem alguns que estão tendo pouca oportunidade que podem ficar nesse jogo ali. Então, não acredito que o Vasco vá com o time titular. Ele pode ir até com o time misto, mas eu também não acredito muito, acredito que ele vai com o time todo reserva, ele tem como fazer isso. E também tem como ele ir com os 3 zagueiros. Dá para ele ir com os 3 zagueiros. O único zagueiro que de repente ele vai colocar ainda, até para pegar ritmo, é o Erley, que se saiu bem. Ele pode colocar o Erley ali para ficar com os 3 zagueiros, os outros 2 reserva, Luiz Gustavo e o Ricardo, e com os 3 zagueiros para começar a rodar, para todo mundo começar a entender. O time titular, duvido muito, porque joga na terça-feira, vai jogar contra o Madureira. O Vasco precisa ganhar, porque o Vasco está em segundo no grupo, o primeiro é o Flamengo com 9 pontos, o Vasco está em segundo no grupo, e está um a mais da Cabo Friense. Então, para o Vasco não deixar tudo para a última rodada, o Vasco ganhando esse jogo contra o Madureira, fica aí de repente numa dependência aí de um tropeço da Cabo Friense. Se o Vasco ganha, Cabo Friense não ganha, o empata, o Vasco já está classificado para a semifinal, aí vai para o último jogo mais tranquilo. Mas o Vasco tem que ganhar, é um jogo importante. O técnico, o Zé Ricardo, fica aí meio sem saber o que fazer, vai com o time todo reserva, não vai, bota alguns titulares, tem que ganhar. É complicado a vida do Zé Ricardo. Porém, a estreia na Libertadores em casa, num grupo muito difícil igual o Vasco tá, se eu sou o treinador, eu ia falar para minha torcida, olha, o principal, eu sei que vocês querem chegar à semifinal, eu também quero chegar do Carioca. Porém, o mais importante é a estreia na Libertadores. Porque estrear perdendo num grupo complicado igual o do Vasco tá, é triste, vai enrolar. Então, eu pediria apoio aos torcedores que, caso não venha vitória no sábado, o principal é a Libertadores. Eu ia com o time todo reserva para esse jogo contra o Madureira, que acredito que dê para ganhar do Madureira, mesmo com o time reserva. Vai ser um jogo fácil? Não. Vai ser um jogo bonito? Não. O time está todo entrosado, mas pode conseguir ali uma vitória. O Vasco contratou um volante, o Bruno Silva, que estava no Ferroviário de São Paulo. Parece que foi uma indicação do Zé Ricardo. O Zé Ricardo já estava observando ele. Não é um garoto que já tem 30 anos, é volante de origem. O Zé Ricardo estava olhando, também foi indicação do técnico de lá, do PC que estava lá. Ou seja, o Zé Ricardo pediu e trouxe um jogador ali para compor o elenco, mas que ele validou a vinda desse volante. Tem o mesmo nome do Bruno Silva, que jogou no Botafogo, que está lá no Cruzeiro, mas não é ele. É um que estava na Ferroviária de São Paulo. Então, meus amigos vascaínos, o Vasco da Gama joga contra o Madureira em Moça Bonita, estádio do Bangu, mas é contra o Madureira. Provavelmente vai com o time todo reserva. Eu, pelo menos, ia time todo reserva. E se eu sou o Zé Ricardo, eu manteria o esquema com 3 zagueiros. Botava o time todo reserva, mas com 3 zagueiros, para todos os jogadores começarem a se familiarizar com esse esquema. Até porque, se o Vasco for jogar contra a Universidade de Tite com 3 zagueiros, os jogadores que entrarem já vão ter que estar familiarizados com esse esquema. Então, já é uma forma dele começar a rodar, ver os pontos fracos, os pontos fortes. É uma forma dos titulares verem também os pontos positivos desse esquema e os pontos negativos vendo o jogo de fora. Então, é uma boa oportunidade para o Vasco. Mas isso aí é apenas uma análise aqui do Magalhães, do que o Zé Ricardo vai colocar em campo. Não vi a escalação, essas prováveis escalações, não vi. Vi uma provável escalação aí no jornal, mas com o time principal. Acredito que seja mentira, que não vá com o time principal. E
acredito que o Vasco vá com time todo reserva. Meus amigos, após o jogo do Vasco contra o Madureira, neste sábado, venho ao vivo fazer a minha análise aqui do resultado do jogo do Vasco com o desempenho. Então, meus amigos, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal. Resenha com o Magalhães. Tamo junto. Um abraço. Tchau.